Fala galera, professor Juliano na área com vocês aí novamente. E pessoal, dando continuidade aqui ao nosso assunto sobre os povos pré-colombianos, né? E vejam só, aqui nós estamos falando do volume 2 do material didático, semana 8, aula 1, certo? Vejam, nós estamos falando aqui desses povos pré-colombianos, que são os povos, na verdade, América pré-colombiana, a nomenclatura melhor, os povos que viviam aqui na região do continente americano, antes já da chegada dos europeus e durante também, né? Nós já falamos sobre os astecas, sobre os maias, falamos também aqui, além desses dois já, os incas, né? Esses três povos que a gente tem terão contato com os espanhóis, serão dominados e colonizados pelos espanhóis, né? Além disso, nós temos os povos aqui do território do Brasil, né? Os indígenas... Ei, barulhinho gostoso. Os indígenas do Brasil, beleza? E só isso que tem na América? Não, a América não é apenas essa região do México, América Central e América do Sul. Nós temos mais coisas. Onde? Para cima, né? O que a gente vai ver? Nessa aula, nós veremos os povos que dominavam, que ocupavam, basicamente, as regiões do atual território dos Estados Unidos da América e também do Canadá e do Alasca, lá mais ao norte, que também pertence aos Estados Unidos, né? Então, falaremos sobre os povos indígenas dos Estados Unidos, tá? Nesse sentido, galera, você precisa entender que indígena é a nomenclatura que a gente vai utilizar para os povos nativos, né? Porque, como eu já falei para vocês, quando Colombo chega aqui, ele acha que havia chego as Índias. Por isso quem vivia aqui eram os índios, segundo a ideia dele, né? E aí depois foi se descobrindo que não tinha nada a ver, isso aqui era um continente novo, o Américo Vespúcio faz essa definição aí que a gente tem em 1506, tá? Então, os povos que habitavam essa região, a gente vai chamar de indígena porque é a nomenclatura que a gente utiliza. Cada um deles vai ter os seus idiomas diferentes e vão se autodenominar de outra maneira também, ok? Vamos lá. Galera, povos indígenas da América do Norte. Olha só a quantidade de gente. Isso, América do Norte, eu sei que também pode contemplar o México, mas aqui a gente está falando especificamente de Estados Unidos e Canadá, beleza? Então vamos lá. Cerca de 25 milhões de pessoas. É muita gente, né? E onde estão essas pessoas hoje em dia? Temos um problema, né? A maior parte desses indígenas que viviam no território dos Estados Unidos e do que hoje é o Canadá, esses indígenas, esses povos nativos, morreram ou em conflitos ou por doenças trazidas pelos europeus, né? Quais os detalhes importantes que a gente precisa lembrar aqui, galera? Claro, né? Os astecas e os maias e os incas, eles terão um contato com os espanhóis, né, que vão chegar nessa região. No caso aqui dos indígenas brasileiros, quem que vai ser o dominador, o colonizador? São os portugueses. Então vamos ver aqui, portugueses, né? Os portugueses que vão dominar essa região ali. E os povos da região da América do Norte terão contato com espanhóis, com franceses e também, principalmente, com ingleses, tá? Bom, galera, vamos lá. Existiam vários e vários povos diferentes. Dá uma olhada nesse mapa que tem aqui. Cada um desses nomes que está aparecendo nesse mapa é um povo indígena distinto, né? Um povo nativo diferente dos povos, um povo diferente um do outro. Você tem algumas grandes nações de tribos indígenas, tá? Mas isso é para você perceber. Da mesma maneira que a gente falou sobre a ideia de que não tem apenas um indígena no território brasileiro, mas sim várias tribos indígenas diferentes, aqui a gente também vai ter inúmeras tribos diferentes do território do que hoje é os Estados Unidos da América, certo? Então, ocorreram inúmeros conflitos entre europeus e indígenas que habitavam nesses territórios. Isso gerou a morte de boa parte dessa população nativa aqui do nosso território, beleza, galera? Dois grupos principais que a gente vai ter, os Inuit e os Sioux, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui sobre eles. Os Inuit, galera, vamos ler o que tem aí no livro de vocês, que ele coloca como sendo uma definição, que isso aqui é legal, é interessante para a gente poder perceber. A depender da região onde estiveram instalados, esses povos desenvolveram práticas e hábitos que os permitiam sobreviver em locais de baixíssimas temperaturas, como fizeram os Inuit, que ainda hoje vivem ao longo do Círculo Polar Ártico.
em algumas regiões do Alasca, norte do Canadá e da Groenlândia. Galera, essa região que esses povos inuites viviam era uma região ainda é, né? Uma região extremamente gelada. Então vejam, nós temos um certo determinismo geográfico na maneira que esse povo vai viver. Da mesma maneira que a gente tinha aqui, ó. O modo de vida desses povos aqui vai estar relacionado também, não apenas, mas também, à região em que eles vivem. Por que os indígenas brasileiros viviam praticamente seminus? Porque eles não precisavam de roupa por causa do calor que fazia na mata e no território brasileiro de uma maneira geral. Você acha que vai ter como uma pessoa que vive na região do Alasca, trincando de gelado, norte do Canadá e na Groenlândia, vai ter como ele viver praticamente seminu? Não vai. Então, o modo de vida dessas pessoas lá na região dos Estados Unidos e do Canadá vai estar, sim, relacionado com a região que eles habitavam, né? Como era uma região de baixíssimas temperaturas, eles vão ter que adaptar o seu modo de vida. Pensa comigo, se eles vivem numa região completamente gelada, você acha que eles vão ter como desenvolver a agricultura? Não. O que eles vão ter que fazer aqui então para conseguir sobreviver? A principal fonte da alimentação desses povos inuites e dos demais povos que vivem na região gelada ali do Círculo Polar Ártico vai ser a pesca, né? Eles vão se alimentar dos peixes que eles vão conseguir pescar ali, tipo no pica-pau, quando ele faz lá uns buracos no gelo e tal, daí ele vai lá e pega os peixinhos e vai comendo, sempre tem um que rouba um peixe dele ou do outro ali, né? Essa é a maneira que eles vão viver. Esse povo não estruturou o seu desenvolvimento por meio da agricultura. Toma cuidado, não são todos os povos dos Estados Unidos e do Canadá que vão viver dessa maneira. Apenas os Inuit e os povos que vivem na região mais gelada, certo? Eles não têm como desenvolver a agricultura porque é uma região muito fria, certo? Por viverem nessas regiões de clima rigoroso, os Inuit perceberam que era preciso preservar e cuidar da natureza e dos animais existentes nesses locais. Olha a diferença de perspectiva que eles têm com a natureza. Se eles começam a se alimentar e tirar todos os peixes possíveis, o que vai acontecer? Vai faltar alimento para o futuro. Então eles não podiam extrair tudo de uma vez, porque eles tinham poucos recursos. Eles tinham que saber utilizar os poucos recursos que eles tinham para se manterem existindo por mais tempo, né? Continuando. Uma das principais atividades deles é a pesca, em que abrem buracos no gelo e buscam capturar os peixes que vivem nas águas geladas, o que faz da carne de peixe o principal item da dieta deles, tá? Isso aqui tem no material didático digital de vocês e eu decidi trazer essas imagens para você perceber, né? Aqui nós temos uma habitação inuit, tá? Professor, mas isso daí para mim é a casa de esquimó. Então, esquimó é a nomenclatura que os europeus vão dar para os inuit. Então, eles não gostam de serem chamados dessa maneira. É um sentido meio negativo, aquele mesmo sentido entre diferença de índio e indígena, né? Aqui, dá uma olhadinha. Iglus, ou iglu, com dois os, são as habitações de inverno construídas pelos Inuit, um povo que vive no norte do continente americano. Observe as imagens, as roupas que eles estão utilizando. São roupas feitas com pele de urso ou de lobos que eles matavam ali e vão utilizar, né, para poder se proteger desse frio. E isso aparece também em um filme, como é que é o nome daquele filme do Leonardo DiCaprio? O Regresso, que eles vão utilizar essas roupas sendo feitas ali com pele de urso, peles de animais, né? E claro que também vão se alimentar da carne desses animais. Esses igluzinhos aqui é que eles vão viver. Como? A gente vai ver nos demais. Aqui você vai ter uma imagem mais recente, já uma fotografia, né, de iglus modernos, tá? Apesar de aprendermos que os iglus são feitos de neve, muitas vezes eles são feitos de terra. O antropólogo Marcel Mauss fez um estudo sobre eles e ressalta: a casa é pequena, pouco alta, tem forma circular ou elíptica. A parede recobre-se de peles, por sua vez recobertas de relva, e sobre as paredes eleva-se uma espécie de cúpula. É o que se chama de carmangue. Aqui a gente tem a parte interna, a parte da estrutura de um inuit feita de madeira, né, em regiões que permitiam isso, ou ossos de baleia, no caso que está aqui. E aqui uma imagem clássica que a gente vai ter. Em regiões que eram muito frias mesmo, eles vão construir a casa fazendo tijolos de gelo. Olha que legal. Eles vão pegar a pedra de gelo, vão lapidar ela em forma de blocos de concreto, né, o que a gente tem hoje, para eles era um bloco de gelo, e vão montar esses iglus aqui, sobrepondo essas camadas, né, para que eles possam conviver ali dentro desse iglu.
No inverno, quando a neve é muito densa e os inuit não conseguem escavar a terra e caçar baleias, os iglus podem ser construídos com a própria neve. Com elas, os inuit fazem tijolos e os empilham na forma de cúpulas. Aqui, uma fotozinha também da parte interna de um iglu. A parte de dentro de um iglu, olha que legal que ele coloca aqui. Podem viver várias famílias, cada uma com um banco, né, de madeira ou de neve, destinado à sua acomodação. Olha essa parte que massa. É comum que os cachorros das famílias, responsáveis por puxar os trenós, tenham o seu próprio espaço para dormir dentro dos iglus. Então eles não vão deixar o cachorro para fora, porque senão o cachorro vai morrer de frio, coitado. Né? Lembra que o ser humano tem um vínculo já muito forte com o cachorro desde a pré-história. Né? Então o cachorro é realmente o melhor amigo do homem. Aqui a parte interna, que ele fez um desenho de como seria um iglu, né? Essa habitação inuit. E aqui você tem a imagem de uma mulher ali que representa esses povos, né? A utilização de roupas feitas de pele de animais fez com que os inuit desenvolvessem a prática da caça. O contato com povos estrangeiros que se interessavam pela compra de peles contribuiu para que os inuit se dedicassem quase que exclusivamente a essa atividade, o que transformou sua organização econômica. Além dos inuit, nós temos um outro povo, os Siouxs. Os Siouxs ficam na região mais central e sul dos Estados Unidos, que já é uma região mais quente. Por ser uma região quente, eles já conseguem se desenvolver e sobreviver, melhor dizendo, por meio da agricultura. Né? Agora sim, eles conseguem plantar e, portanto, eles vão conseguir se alimentar e produzir os seus alimentos ali de maneira no solo mesmo. Tá? Aqui uma imagem que a gente vai ter de um desses indígenas clássicos do cinema americano. Né? Sempre vai ter um pele vermelha, que eles vão chamar esse daqui, os Redskins, nos filmes de faroeste, que vai ser lá amigo do vilão. Né? Aqui uma imagem clássica que a gente tem, muito parecida com a capa de um livro lá do Enterre Meu Coração na beira do rio, na curva do rio. Aqui uma foto já de tribos Siouxs. Né? Esse aqui são os índios do Pica-Pau que a gente tem, né? Com os cocars enormes aqui. E, claro, um detalhe bem importante para a gente lembrar. Esses povos indígenas, galera, eles terão um genocídio muito marcante, tá? O que significa isso? Esses povos serão basicamente extintos ou dizimados devido ao contato que eles vão ter com os europeus, tá? Os europeus não vão tolerar esse tipo de cultura deles, boa parte vai ser morta ali mesmo, violentamente ou por doenças, ok? As atividades da plataforma já estão disponíveis para vocês, galera, tá? Sobre esse assunto. Eu sou o professor Juliano César Silva, até a nossa próxima aula e tchau!